que já iniciou a gravação. Muito bom. Então, já estamos gravando a nossa aula de hoje, né? Então, para a gente poder fazer essa demonstração para vocês, para a gente poder mostrar basicamente o porquê dessa razão de se usar contatos normalmente fechados no campo, deixa eu compartilhar a minha tela. Feito. E eu lancei mão aqui do aplicativo CAD-Simu. Acredito que vocês também já devem ter utilizado ou estão utilizando o CAD-Simu. Ele facilita um pouco essa demonstração que eu quero fazer para vocês, né? Então, só para poder todo mundo entender, peguei um CLP pequeno, um CLP da Siemens, chamado Logo. Esse CLP ele tem 8 entradas, né? Ele tem 8 entradas e ele tem 4 saídas, né? 4 saídas, Q1, Q2, Q3, Q4. Muito bem. Essas entradas e essas saídas são alimentadas em 24 volts, né? Recebem a informação, recebem alimentação de 24 volts. E aí, para facilitar o nosso trabalho aqui, eu considerei o seguinte, né? Considerei aqui nas minhas entradas, eu considerei 3 dispositivos, né? Um dispositivo que eu chamei de B1, que ele é normalmente aberto, né? Um outro dispositivo que eu chamei de B2, que é normalmente aberto também, e um terceiro dispositivo, que é o B3, que está normalmente fechado, que é normal fechado. Estamos falando sempre nas condições de repouso. O B1 eu liguei na primeira entrada do meu CLP, né, na entrada I1. O B2 eu liguei na entrada I2. E o B3 liguei na minha entrada I4, né, para poder deixar o desenho um pouco mais fácil de visualizar. E com relação às saídas, eu coloquei lá 2 sinalizações, né, 2 lâmpadas, 2 LEDs, que eu chamei de L1 e L2. L1 eu coloquei conectado na minha saída Q1, e o L2 eu fiz a conexão na minha saída Q2. Então, bem simples, só para a gente poder fazer essa demonstração para vocês e para facilitar o entendimento de todos, né? Fiz também aqui um diagrama ladder, né? Eu fiz um ladder aqui no CAD-Simu, que está aqui no canto direito, e esse ladder eu procurei utilizar todos esses conceitos que a gente aprendeu até agora, né? Ou seja, o uso de contatos lógicos NA e de contatos lógicos NF, né? Contatos lógicos NA, toda vez que eu quero ligar alguma coisa, né? E contatos lógicos NF, toda vez que eu quero desligar alguma coisa, tá? Então, se a gente for fazer aqui a simulação do nosso circuito aqui no CAD-Simu, a gente vê que, por exemplo, o que está na entrada I1, como eu já informei, é o meu dispositivo B1, né? Então, para isso, eu estou usando 2 contatos lógicos normal aberto, que vão ligar 2 saídas, a saída Q1 e a saída Q2, né? A saída Q1 e a saída Q2. E eu estou usando os dispositivos B2 e B3, o B2 ligado na entrada I2 e o B3 ligado na entrada I4, para fazer o respectivo desligamento, né? I2 vai desligar Q1
e o I4, né? O I4 vai desligar o Q2. Então, de tal forma que se eu acionar a botoeira B1 aqui, né, fizer o acionamento da botoeira B1, a gente vai ver que o B1 acionado faz o quê? Faz com que Q1 e Q2 sejam ligados, né? Sejam ligados, que é isso que a gente queria. Então, a gente consegue observar aqui na saída do meu CLP que as minhas duas lâmpadas estão energizadas, estão acesas. E lá no meu LEDER a gente consegue visualizar que essas saídas estão ativadas, porque eu tenho continuidade lógica aqui. Muito bem. Aí vamos fazer o desligamento delas, né? Então, o desligamento do Q1 a gente vai fazer através de B2. Então, quando eu acionar B2, então eu vou acionar B2, ele vai desligar a saída Q1, né? Ele desliga a saída Q1. Se eu, obviamente, tirar o dedo da botoeira e ela retornar à condição inicial, ela liga novamente. Mas se eu acionar e deixar ela completamente acionada, então está desligado. E, por outro lado, o B3, que utiliza um contato normal fechado no campo, se eu acionar o meu contato normal fechado lá no campo, ele vai também desligar, né? Quem? Q2. Então, esse é o LEDERzinho, o LEDER que a gente preparou para a gente poder mostrar para vocês aqui como é que funciona isso, né? Muito bem. Então, só para explicar basicamente o que eu estou considerando aqui como dispositivos de entrada e o que eu estou considerando como meu LEDER, né? Estou usando exatamente os conceitos que a gente aprendeu. Então, vamos deixar aqui os nossos dispositivos na condição normal, na condição de repouso. B1 e B2 estão normalmente abertos, B3 está normalmente fechado. Opa, deixa eu desligar aqui. Ótimo. Então tá aí, né? Essa é a condição. Muito bem. Então, como é que dá para se perceber aqui, né, que eu consigo fazer o que eu quiser, ou se eu estiver utilizando somente contatos NA lá no campo, né? Contatos elétricos NA lá no campo. Eu consigo ligar, consigo desligar, conforme a gente demonstrou aqui para vocês agora, através dos dispositivos B1 e B2, né? B1 e B2, eu demonstrei exatamente isso. Consigo ligar, consigo desligar normalmente. E aí vem a famosa pergunta, né? Bom, se eu consigo fazer isso com contatos normal aberto lá no campo, qual é a razão que eu uso contatos normalmente fechado no campo, né? Qual é a razão? Existe uma razão, como eu disse no início do nosso encontro, uma razão muito forte. Chama-se segurança, né? A segurança. Bom, mas como é que é esse negócio de segurança? A segurança é o seguinte, imagine que, por exemplo, B2 e B3, como nós vimos, são dispositivos que vão desligar. Então, imaginem que B2 e B3 são botoeiras de emergência, né? Aquelas botoeiras do tipo cogumelo, né? Em que você, quando vê uma emergência ou quando existe uma emergência na sua instalação, você aciona rapidamente essa botoeira. Para quê? Para que o dispositivo seja desligado, para que a máquina seja desligada, né? Para que não ocorra um problema maior, para que não ocorra um acidente, né? Alguma coisa assim. Então é isso que eu quero mostrar para vocês agora, como é que aconteceria. Então imaginem, por exemplo, que eu tenha um rompimento ou um problema qualquer na minha fiação, né? Essa fiação aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Ou seja, a fiação que interliga o meu dispositivo lá no campo para o meu CLP. Vamos supor que alguém esbarrou nessa fiação, deu um tranco nesse cabo que está chegando e o cabo sofreu uma descontinuidade, né? Ou o conector se desligou, ou aqui, teve um rompimento qualquer.
Nós vamos fazer essa mesma coisa aqui nesse caso, ou seja, vamos considerar também que exista esse mesmo problema aqui quando eu estou utilizando um dispositivo normalmente fechado no campo. Vamos fazer essas duas simulações para que todos percebam o que vai acontecer, né? Então, para fazer essa simulação, o que eu vou usar? Eu vou usar uma chave aqui, né? Só para ficar mais fácil de a gente visualizar, né? Só para ficar mais fácil. Então, eu vou inserir aqui uma chave qualquer, deixa eu só apagar isso aqui, né? Só para a gente inserir a nossa chave aqui. Então, é importante que todo mundo esteja prestando atenção para entender o que eu vou fazer. Eu vou inserir duas chaves aqui, mas essas chaves não são ligadas ao CLP. Essas chaves só vão servir para que eu possa simular uma situação para vocês, né? Então, vamos fazer isso daí através de uma chave, né, do tipo normal fechado. Então, está aqui, ó, um normal fechado. Vou colocar aqui um normal fechado aqui. Vou colocar um normal fechado aqui, né? Colocando esses normal fechado. Esse normal fechado aqui, que está ligado em série com o meu dispositivo B2, eu vou chamar ele de Y, né? Y, só para ficar mais fácil da gente visualizar. E esse outro aqui, que está ligado em série com a minha outra botoeira, eu vou chamar ele de Z, né? Ele de Z, tá? Então tá aí. De novo, esses dois dispositivos eu só coloquei aqui para poder simular esse defeito na fiação que possa ocorrer dos meus dispositivos de desliga, das minhas botoeiras de emergência, né? Das minhas botoeiras de emergência. Então, do jeito que eu coloquei aqui, se eu ligar novamente, eu vou ter lá a minha botoeira B1, vou acionar, ela liga lá, tudo bem, liga todo mundo, sem nenhum problema, né? Muito bom. Então, vamos ligar e vamos deixar ligado para todo mundo entender. Então, vamos imaginar que chegou o momento em que houve um problema lá na minha fiação, alguém esbarrou, ou alguém está fazendo uma manutenção na minha instalação, na fábrica, e por uma razão qualquer, passou um caminhão ou passou um tratorzinho e acabou danificando essa fiação, que normalmente está numa posição lá escondida, mas que pode acontecer. Então, vamos imaginar que nesse instante essa fiação acabou se rompendo, acabou se desconectando. Então, o que aconteceu? Desconectou aqui, né? Desconectou e ficou desconectada. Muito bem. Nada aconteceu por enquanto, né? Eu estou com o B2 aqui, eu estou com o B2 e o Q1 e o Q2 normalmente funcionando. Aí você, que é o encarregado da fábrica, que é o encarregado da produção, da manutenção, observa que tem uma condição de emergência, que você precisa desligar aquele equipamento, né? Existe uma condição qualquer que pode trazer um desconforto para alguém, ou pode ferir alguém, então você vai instantaneamente e aciona a botoeira de emergência para desligar. A botoeira de emergência para desligar é o nosso B2. Então vai lá e aciona o nosso B2 e deixa ele acionado. Não desliga absolutamente nada, né? Nada foi desligado. Ou seja, você utilizar um contato normalmente aberto no campo para desligar alguma coisa, demonstra aqui que não é a condição mais segura. Por quê? Porque na condição de emergência, ou seja, na condição em que eu acionei a botoeira de emergência, né, o botão de emergência, o botão cogumelo, quando eu acionei, ele não desligou. Ele, de fato, não desligou nada, ou seja, o meu equipamento continua ligado, né? O meu equipamento continua ligado e seria provocar um acidente, já provocou um acidente, né? Já correu o acidente. Por quê? Porque eu quis desligar e ele não desligou, tá?
Por outro lado, vamos fazer a mesma coisa quando eu estou usando lá no campo um contato normalmente fechado, né? Um NF, que é esse relativo ao meu dispositivo B3, né? Então, o B3 está lá, tá bonitinho. Aí vamos supor que ocorreu o mesmo tipo de incidente com a minha fiação, ou seja, alguém passou ali, esbarrou no fio, desconectou o fio do meu elemento, ou alguém danificou o fio, quebrou o fio, já não tenho mais uma conexão, uma interligação entre o meu dispositivo e o CLP. Então, para isso, eu vou acionar aqui a minha chave, que está simulando, para ver o que acontece. A hora que eu aciono, observem o que acontece. Ou seja, o meu dispositivo abriu. A hora que o fio se rompeu, o meu dispositivo, a minha saída foi instantaneamente desligada. Ou seja, eu desligo instantaneamente o meu dispositivo quando eu tenho um problema de rompimento. Então é aqui que reside exatamente isso que a gente estava comentando com vocês, ou seja, eu uso o contato normal fechado lá no campo para efeitos de segurança, né? Segurança. Então, toda vez que eu tenha necessidade de ter dispositivos, e aqui tanto faz, pode ser botoeira, pode ser chave seletora, pode ser sensor, né? Sensor, qualquer tipo de sensor que vá fazer a função de desligar alguma coisa, seja numa condição de funcionamento, vamos dizer, normal, ou numa condição de funcionamento de emergência, quando alguma emergência ocorrer, eu sempre devo utilizar contatos normalmente fechados, tá? Porque o contato normalmente fechado assegura essa segurança, né? Assegura essa segurança, ou seja, não permite que aconteça isso, o que aconteceu aqui com o meu dispositivo Q1, né? Que eu rompi a fiação, ou seja, abri o circuito e assim mesmo a saída, ou seja, o meu atuador continuou energizado. E aí, sim, só vai desligar quando eu atuar alguma outra coisa, tirar o CLP da tomada, né? Porque através do dispositivo aqui, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Então, essa é a grande e forte razão para que a gente continue usando assim. Né? Então, para a gente resumir um pouco a nossa história, né, o que acontece? Fica muito evidente que quando eu quero ligar alguma coisa, se eu tenho a necessidade de ligar alguma coisa, né, dentro do meu projeto, dentro da minha instalação, eu sempre vou buscar utilizar contatos normal aberto, né? Normal aberto, como esse dispositivo B1. Por quê? Porque ao ser acionado, ele vai fechar e vai energizar, tá? E quando eu tenho que desligar alguma coisa, eu sempre vou utilizar contatos lógicos normal fechado, né? Como é aqui o representado pelo dispositivo B3, porque ele nos assegura, ele nos dá a segurança necessária para a minha instalação elétrica. Tá? Essa é a situação. Então, alguém poderia falar, tá bom, então, e se eu quiser ligar com um normal fechado? Também não é recomendável, né? Também não é recomendável. Vamos fazer aqui para ficar mais fácil de todo mundo visualizar, né? Vamos supor aqui que eu vou ligar através de B3, né? Por exemplo, vou ligar através de B3. Então, vamos apagar aqui essa situação. Vamos apagar aqui essa situação e vamos colocar aqui o contato de B3, né? Um contato normalmente fechado de B3, ou seja, eu estou querendo ligar, né,
o meu dispositivo, né? Muito bem, então vamos fazer assim e ver o que acontece, né? Então tá aí, né? Vamos aqui colocar então, só um segundinho. Esse aqui é o nosso I3. Bom, então tá aí. Então o que acontece? A hora que eu energizo aqui, né? Energizo, ele já liga, né? Ele já liga, ou seja, se eu tiver nessa situação, eu já energizei o CLP e o equipamento já saiu ligando, né? Que não é nada, vamos dizer, seguro, absolutamente nada seguro, né? Então, não devo fazer isso, não devo utilizar o contato de um dispositivo que está normalmente fechado no campo para ligar uma saída, ligar um equipamento, porque acontece isso, né? Ou seja, ao ligar, o meu CLP, ao energizar o CLP, já sai ligando o equipamento, né? Numa situação totalmente insegura, tá? Então, é essa a razão, pessoal, é essa a razão. Ou seja, eu sempre tenho que usar da forma como nós vimos aqui, para que não tenha nenhum problema com relação à nossa segurança, tá? Ou a segurança da máquina, ou segurança do pessoal que está em torno da minha máquina, em torno do meu equipamento. Tá? Alguma questão? Alguma observação? Alguma pergunta? Algum comentário? Gostaria de um sim.